Mais um Fale Mais Sobre Isso, vamos falar sobre tudo que tem a ver com o ser humano. E o que nós vamos falar hoje, com a psicóloga clínica Kátia Beal, tem muito a ver com o ser humano. Mudanças, que podem ser desejadas ou indesejadas, que podem ser planejadas ou chegar de repente. E que podem até nos atropelar às vezes, né? Ou que podem nos catapultar, jogar para cima e fazer a gente avançar muito na vida. Enfim, vamos falar sobre mudanças, o desejo de mudar, o medo de mudar, essas questões. E a Kátia está aqui para nos ajudar. Eu vou te contar como é que começou essa história, né? Kátia, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, né? Trabalhar esse assunto e ajudar as pessoas a pensarem a respeito. Eu que agradeço, eu que agradeço. E vamos contar para o pessoal como é que é, por que essa pauta, né, chegou. A Kátia é psicóloga aqui em Uberlândia, mas agora em 2015 ela está de mudança, né? Vai para outra cidade e nós temos conversado muito sobre isso, como que de repente a vida, né, muda o curso, os caminhos, né? E aí às vezes algumas pessoas têm medo, algumas pessoas têm fobia, né? Outras pessoas desejam. Tem inclusive as pessoas que querem mudar demais sempre, não conseguem estabilizar, fixar, né? Também tem a obsessão pela mudança. Vamos falar sobre isso. Como é que você está, aliás, em relação a tudo isso? Assim, completaria em janeiro, né, 4 anos que eu estou em Uberlândia. Eu mudo bastante, não tão bastante assim também, né? Essa acho que é a minha 4ª ou 5ª mudança, e acho que não é... Mas eu fiquei, a maior parte do tempo, eu fiquei na minha cidade, mesmo de origem, fiquei 23 anos e depois eu fui ficando, né? 5 aqui, 10 ali, o que eu mais fiquei foram 12 anos, foi em Rio Verde, Goiás. E assim, cada mudança é uma surpresa, tem sempre a parte boa, tem sempre a parte não tão boa, vamos dizer assim. Não gosto muito de chamar ruim, mas a gente é psicólogo, mas é psicólogo às vezes para as outras pessoas, mas quando se trata dos nossos sentimentos é um pouco diferente, assim, de você colocar, né, ali na balança para você definir se é bom ou se não vai ser tão legal para você. Antes de sermos psicólogos, somos seres humanos, sujeitos a tudo, né? Sentimos, né, temos nossa vida, nossos anseios e muitas vezes a gente para pensar mesmo assim, poxa, né, de novo, né? Além de todo o trabalho, né, de uma mudança, de carregar, encaixotar tudo. Então, isso tem a ver também, eu costumo falar, acho que com a percepção positiva, eu chamo até de atitude, né? Atitude positiva e negativa que as pessoas têm diante da vida. Não tenho problema nenhum em expor minha vida pessoal. A minha primeira atitude dessa mudança de agora foi negativa. Porque eu falei, poxa vida, né? Eu gosto tanto de Uberlândia, eu gosto tanto das pessoas daqui, acho que eu estou construindo uma carreira bem legal aqui, fazendo coisas que eu gosto, e aí surgiu o convite. Nunca é por minha causa, sempre é por causa do marido, né? Que Sim. Tem um trabalho que, vez ou outra, a empresa precisa que ele se mude. Então, assim, eu tento pensar assim nas coisas boas. Né? Uma pessoa que tem uma atitude negativa, por exemplo, ela vai falar assim, não, mas melhor que Uberlândia não tem. O que eu vou fazer em outra cidade, né? Aqui tem muitas coisas que eu gosto, eu particularmente amo uma livraria, amo estar na televisão, né, nas entrevistas, o Léo sabe disso. Então, nessa cidade que eu vou, vai demorar até eu conseguir isso de novo, vai demorar, lá não tem, na cidade que eu vou não tem livraria, né? É uma cidade que eu vou para Dourados, tá? É uma cidade Mato menor, Grosso do Sul. Né? É uma cidade um pouco menor, então assim, é uma cidade que está crescendo muito agora. Num período aí de 3 a 5 anos, vai ter tudo que tem em Uberlândia hoje, mas não tem ainda. Então, assim, no primeiro momento você fala, poxa vida, né? Não tem nada que eu gosto lá. E agora, José, o que eu faço? Mas aí, né, isso eu acho que vai até toda mudança, não é? Eu acho que nem falando só em mudança de cidade, uma mudança de estado físico mesmo. Quando a gente adoece, primeiro impacto às vezes pode ser negativo, depois você vai amadurecendo, você acaba aceitando as coisas. Então, hoje, agora que eu já estou com data definida para ir, hoje eu estou super aceitando assim e estou tendo até outras ideias, né, ligadas à psicologia, ligadas a outras atividades e tal. Hoje eu estou conseguindo compreender que o que eu vou deixar aqui em Uberlândia eu posso fazer de um jeito diferente lá, né? Eu acho que foi legal você trazer esse bate-papo para cá, para mostrar assim que uma mudança mexe com a gente. Então, eu penso que vale a pena a gente considerar que como uma pessoa reage a uma novidade no agora, na verdade, essa forma como ela reage ou reagiu vem sendo construída Sim. como padrão.
Exatamente. Né? No popular, os otimistas sempre reagem de forma otimista a tudo. E os pessimistas, desde muito, já vêm também se posicionando assim. Né? Então, eu acho que a discussão é mais ampliada, não é só o agora, né? Sim, com certeza. Tem uma construção. Com certeza. Até tem, não sei se eu posso citar aqui, tem um exemplo show de bola que veio até assim, a calhar com tudo que eu estou vivendo agora, que é o filme Divertidamente, né? Que fala que às vezes a gente não precisa ficar feliz o tempo inteiro, ter atitudes positivas o tempo inteiro. Desenho animado, né? Em muitos momentos precisamos aprender a conviver com aquela tristeza ou com aquela atitude negativa, né, resistente à mudança, para ver que depois a coisa vai melhorar, vai ser, né? E essa questão do padrão de pensamento eu acho que tem tudo a ver também, porque meu filhinho tem 4 anos e está vivendo com isso assim também, entendendo que ele tem 4 anos e é a segunda mudança dele. Quer dizer, serão novos amigos, nova escola, né? Então eu acho que para ele que está aprendendo agora, ele vai ter um padrão de atitude, aí um padrão de comportamento, eu acredito que mais positivo até de mudança do que os pais, né? Que ele já desde pequenininho está aprendendo a conviver. Eu acho assim, Léo, a primeira mudança ela é a mais complicada, a mais difícil, né? Que você deixa a casa de pai e de mãe, que você deixa ali tudo que você aprendeu, tudo que os padrões, né? A base mesmo. Mas eu, como sou eu me considero uma cidadã do mundo já. Quando me perguntam, você é da onde mesmo? Por causa dessa minha mistura de sotaque, né? Tudo. Hora mineira, hora goianada, hora catarinense ainda. Acho que vai ser... Acho não, eu espero, né, que eu não perca essa característica minha catarinense. Então eu costumo falar, não, eu sou do mundo, né? Não impede que hoje eu esteja aqui, amanhã eu esteja em outro lugar. Mas eu acho que essa experiência, o sair de casa a primeira vez é mais complicado. Depois que você sai, eu acho que você encara qualquer mudança, né? A atitude positiva ali de enfrentar a primeira, que eu acho que é a mais delicada, a mais difícil. Eu, pelo menos, fiquei uns 2 meses chorando quando eu saí da casa dos meus pais. Por mais que eu já tivesse feito faculdade fora e tal, mas quando eu falei, vou casar e vou me mudar de Santa Catarina para Goiás, quer dizer, que mudança, né? É bastante longe, leva 30 horas para chegar. O legal é perceber que a partir da primeira mudança, nós vamos acumulando experiências, né? E o ser humano, ele é flexível, maleável. Tudo bem que algumas pessoas são mais resistentes, mas justamente para ensinar essas pessoas a lidarem com as mudanças, a vida força mudanças. E nós vamos falar sobre isso. Só que algumas pessoas encaram isso de forma tranquila, outras pessoas encaram isso de uma forma muito ruim, né? Tem pessoas que são desesperadas por mudança, viciadas em mudança, não conseguem estabilizar nada, estão sempre mudando, né? E a Kátia, que é psicóloga, está aqui para falar conosco sobre isso. Que tipo de mudança, né? A Kátia está de mudança de cidade, por isso que a gente está falando sobre esse tema. Mas vamos pensar em algumas mudanças, Kátia. Sim, eu acho que toda mudança, ela gera primeiro como se fosse um banho de água fria, né? Tem pessoas, por exemplo, que convivem anos casadas e se auto-sabotando, não tendo coragem para tomar uma iniciativa de mudança, né? Antes a gente falava de atitude positiva e negativa, eu acho que também tem a ver com a tomada mesmo de atitude, né? De falar assim, eu vivo um casamento que não está satisfatório. Às vezes né? doentio, altamente prejudicial, né? Sim. E tem medo da mudança. Muitas vezes até com agressões, não é, Léo? A gente vê muito isso, mas tem medo da mudança. Aí as pessoas têm o que a gente chama de ganho secundário, né? No trabalho, dependo do meu marido para me sustentar, meu filho depende, eu não quero separar por conta de filho. Então tem todos esses ganhos secundários que impedem a pessoa de tomar a iniciativa, tomar a atitude de mudança e se auto-sabotam. Uma mudança que eu acho que é bastante grave, Léo, e que a gente, nesse período atual, né, aí do cenário do Brasil mesmo, é mudança de emprego, né? Tem muitas empresas também tendo que fechar portas e tal. Eu acho que isso mexe muito, né? Isso é uma causa gigantesca e causadora de depressão. A gente vê muitas pessoas perdendo o emprego e eu acho que é uma mudança também drástica na vida. Muitas vezes a família tem um único provedor na cidade, e aí, em casa, quer dizer, na família um único provedor e perde o emprego.
né? Isso dá um baque enorme na vida, na estrutura daquela família. Querendo ou não, é uma mudança grande. Do mesmo modo, tem pessoas que vivem infelizes, né? Insatisfeitas, reclamando da segunda-feira, reclamando do chefe, reclamando da vida e não tem a atitude de provocar, né, uma mudança de trabalho, de ir atrás, de colocar o currículo debaixo do braço e falar assim, não quero mais isso para minha vida. Ou se não as próprias empresas também, que se acomodam e não se adaptam a novas realidades ou esperam que o Estado, o governo, a política façam tudo por elas, sendo que a gente vive numa sociedade de competição e é preciso se reorganizar, mudar perfis, mudar culturas organizacionais para abraçar o mundo e não esperar, né, que o trem faça, que seja um Estado, um governo, que faça por nós o que uma empresa, ou seja, pessoas que empreendem algo deveriam estar fazendo. Sim. A mudança que o luto impõe. Luto, demais. Né? Que a perda de alguém. Demais. Essa é uma mudança também totalmente forçada, né? Como tem pessoas que procuram uma mudança, tem outros tipos de mudança que são impostas mesmo, né? Chegam ali e você não tem o que fazer, você não tem escolha. Não tem escapatória. A gente falava, né, que fora do ar, que o homem é livre, mas de certa forma ele é acorrentado, né? A gente é livre, tem livre arbítrio para escolher as coisas, mas de certa forma dentro de um somos, contexto, né? Então eu perco pai, eu perco mãe, eu estou acorrentada ali aquele luto e se eu não tiver uma atitude boa de elaborar isso, eu vou sofrer. Da mesma forma que a gente citava o meu caso mesmo, né? Eu sou casada, tenho filho, então por mais que eu não quisesse mudar de cidade junto, mas de certa forma eu estou um pouco acorrentada porque de um relacionamento, foi uma história, escolha que eu fiz há né? alguns anos atrás, né? Então, sim, não que eu esteja indo obrigada, eu poderia escolher não ir, só que isso iria modificar toda a dinâmica familiar, né? Que você se vê numa situação meio acorrentada, meio querendo ir, meio responsável também pela mudança. Agora o luto ele é, né, extremamente assim difícil porque é uma coisa que você não quer. Né? Você não espera, por mais que a gente saiba que ninguém é eterno e que em algum momento isso vai acontecer, a gente não espera, principalmente em casos, né, que a gente vê aí, por exemplo, até de cantores, que a gente vê que as pessoas sofrem muitos aí, aconteceu faz pouco tempo, uma morte por acidente, uma morte totalmente inesperada. Acho que isso é mais difícil de lidar ainda do que uma pessoa que está doente há muito tempo. Né? E às vezes a pessoa é obrigada também, por circunstâncias clínicas, a mudar um padrão de alimentação, deixar de fumar. Isso, abandonar um determinado comportamento, hábitos, né? Hábitos prejudiciais como o tabagismo, como o alcoolismo, né? Como mudar dentro. Alguns consultores de segurança dizem que as pessoas têm que mudar rotas, fazer novos caminhos numa sociedade, né, em que o crime ocorre, que pode estar sendo vigiado, então é preciso mudar caminhos, né? Ou se não, as mudanças na passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, a chegada da terceira idade, né, da velhice, como é que tem várias denominações, mas mudanças que às vezes a gente não consegue escolher mesmo. Separação, não é, Léo? Que é o término de um namoro, o término de um casamento, eu acho também que é um rompimento muito doloroso, né? Principalmente para aquele que ainda se mantém apaixonado, né? Quer mais coração rasgado, coração partido que esse, né? Eu acho Agora, Kátia, tudo isso me faz pensar uma questão. A vida é mudança. Sim. A vida é movimento. A vida está sempre em movimento. Basta nós olharmos as histórias pessoais e familiares e sociais, né? Há princípios filosóficos, inclusive, que trabalham com a questão do eterno porvir, devir, né? Da eterna mudança. Mas por que é tão difícil, na sua opinião, como psicóloga, encarar essa realidade de que viver é mudar? Se sabemos que viver é mudar e estamos sempre mudando, por que é tão difícil? Eu acho que primeiro tem a ver com os padrões que a gente falou, sim, aprendidos, né? Desde que a gente tem consciência de que é uma pessoa, desde que a gente se entende por gente. Mas uma coisa que eu acho que é muito, sabe, que realmente trava muito isso é a tal da zona de conforto, né? A gente tem ganhos aí estando do jeito que a gente está, né? Eu estou num trabalho que não me faz bem, mas eu recebo salário todo final de mês, eu consigo comprar as coisas com o que eu ganho, eu estou morando numa casa, né, não estou tão feliz, mas, sabe, vai indo. Né? A gente vai empurrando com a barriga. Né? Eu acho que tem a ver com essa zona de conforto. O medo do novo. O medo do novo. Eu acho que também uma outra
questão importante é a resistência mesmo à mudança. Tem pessoas que são mais resilientes, outras não. São os ganhos secundários aí também, mas principalmente eu diria que é a dificuldade ali de sair da zona de conforto mesmo. Eu acrescentaria uma questão dentro dessa colocação da zona de conforto, que é o conteúdo básico com que os psicólogos trabalham. Por que dentro de uma zona de conforto a gente não consegue empreender uma mudança? Porque nós somos sujeitos de conteúdos psíquicos, né? E muitas vezes nós não conseguimos mudar, vê se você concorda comigo, a gente não consegue mudar porque tem outras questões ou subquestões paralelas mal resolvidas. Sim, eu concordo plenamente e é o que você falou mesmo, é o que a gente faz em terapia, né? As pessoas nos procuram porque elas querem mudanças. Às vezes uma mudança grandiosa, muitas vezes uma mudança pequena, que pra gente que está ali vendo de fora é pequena, mas para a pessoa vai fazer uma diferença enorme. E muitas vezes movidas pela dor, que é uma força propulsora de mudança, né? Na maioria das vezes a pessoa procura quando ela está sofrendo demais, né? Ela não procura quando ela está, né, ali no... Ela procura quando ela está sofrendo, quando ela vê que chegou no fim do túnel ali, eu preciso de alguém que acenda a lanterna para mim. Né? Eu concordo nisso também. Agora, uma coisa assim, eu trabalhei muito também com organizacional e a gente via muito as pessoas, volto a falar de trabalho, porque a gente via muitas pessoas insatisfeitas, acordando na segunda-feira com raiva do patrão, indo arrastada a trabalhar, né? Então aí também vem uma pergunta que eu também nem sei te responder, quer dizer, por quê, né? Eu acho que tem emprego, às vezes não tem o salário que eu quero ganhar, que eu estou ganhando aqui e tal, mas é aquela questão, a pessoa só vai tirar o currículo de dentro da gaveta e ir atrás de um novo emprego quando ela vai sentir realmente dor, quer dizer, quando está insuportável, quando eu já não aguento mais, eu já estou com estafa, estou com estresse, estou brigando em casa, já bati meu carro indo no caminho para o trabalho. Um problema no corpo, uma gastrite, uma dor de cabeça incurável, um infarto, né? Ameaça de infarto. E é justamente, por que a gente percebe antes, mas por que não tomamos a atitude antes, né? Aí eu acho que tem a ver até com os perfis de personalidade mesmo, né? Das pessoas mais dependentes, que vão levando, vão empurrando com a barriga, né? As pessoas que são proativas, elas sacam antes, né? E falam, não, isso não tá bom para mim, eu vou embora daqui. Né? A mesma coisa que acontece com casais, né? Que ficam levando a vida inteira um relacionamento falido, sem sexo, sem amor, vão levando, vão empurrando, às vezes por pura fachada, porque não tem a atitude, né, de falar assim, não quero mais isso para minha vida. É o que eu chamei das subquestões, sim, né, mal resolvidas. Sim, né? Exatamente. E aí eu deixo essa pergunta para a gente, né, retomar a discussão. Quantas subquestões ou questões paralelas, né? Quanta sujeira ou quantos objetos a gente coloca embaixo do tapete, né? E vamos nos acostumando a viver com isso, e isso vai criando uma série de possíveis efeitos colaterais negativos, mas as pessoas podem se apegar a isso porque às vezes é mais seguro estar apegado às suas próprias dores e dissabores do que enfrentar é mais confortável. a novidade, né? Sim. Que é sair é o que você falou da questão da zona de segurança. Sim, eu acho que a gente tem que parar e pensar no que de positivo, né, de produtivo eu vou ganhar com essa mudança. Falando da minha mudança em especial, eu sei que eu vou deixar muita coisa aqui em Uberlândia que eu gosto, que vai me fazer falta, mas eu sei que lá eu vou encontrar outras coisas, talvez até melhores do que aqui, a gente não sabe o que vai ser aí pela frente. Melhores ou piores, eu não sei, mas eu vou ter que me adaptar a isso, né? E aí vem uma frase que a gente lembra de Beck, Aaron Beck, aí o pai da terapia cognitiva, que fala que as coisas, né, os eventos da vida acontecem para todo mundo, o tempo todo, está acontecendo nesse momento agora várias coisas para todo mundo. Mas o que vai diferenciar se vai ser positivo na minha vida ou negativo é a maneira com que eu encaro essa situação, a maneira com que eu vejo, com que eu sinto, com que eu penso sobre ela. Então eu preciso pensar assim, se eu encarar a mudança como positiva, é muito provável que eu desenvolva estratégias mentais, emocionais e até físicas, né? E Sociais, comportamentais, aí, de que isso vai ser bom para a minha vida.
Agora, se eu continuar, se eu mudar de cidade com o pensamento de que essa cidade é uma droga, eu não gosto daqui, esse tempo é seco. Ou que só coisas ruins me acontecem e que a vida sempre está fechando. Foi bom você ter falado nisso, né? Você lembrou de uma coisa agora que acontece muito. As pessoas costumam olhar muito para a grama do vizinho, né? Então, assim, poxa, por que só comigo acontece mudança? Por que o fulano que está na mesma empresa está há 20 anos aqui em Uberlândia e não muda, né? Então, assim, poxa, mas eu sou azarado. Às vezes não. Às vezes você é candidato a mudar de cidade por conta do emprego porque você se destaca. Né? Tem gente que tem a visão tão negativa que pode pensar assim, poxa, eu não devo ser bom funcionário porque estão me tirando daqui. A maioria das vezes não é isso que acontece, não. Na maioria das vezes e você justamente... fala com a experiência organizacional que você teve. Sim, justamente. Os que são convidados para assumirem outras posições são pessoas que se destacam, que têm uma maleabilidade, uma flexibilidade boa e que não têm resistências a mudanças. Né? Então isso é bacana de salientar aqui, porque às vezes alguém em casa está passando por essa situação, tentar encarar de maneira positiva. Se me convidaram para mudar, para assumir uma outra posição ou um outro cargo na empresa, aqui mesmo na cidade, né? Toda mudança, né, de acordo, tem as dimensões aí, pode ser uma mudança pequenininha, pode ser uma mudança maior, tem pessoas que mudam até de país para trabalhar. Eu conheço uma psicóloga aí que já mudou por 12 países por conta do esposo também. Então, assim, tem que tentar encarar de maneira positiva, que é porque eu devo ser essencial para a empresa. Agora, falando das outras mudanças, né, que são as de casamento, as de luto, as mudanças que a gente falava que umas dependem da gente, outras a gente não escolhe e tal, eu acho assim, vamos colocar aqui uma mudança de luto, perdi alguém, eu não tenho o que fazer. Então eu tenho que elaborar isso dentro de mim, tentar encarar de maneira positiva, pedir ajuda, por que não, se for necessário, conversar com um profissional. Eu acho que a gente não tem que viver refém, não, né, dos pensamentos negativos, porque a gente se torna uma pessoa deprimida. E eu posso te falar assim com toda a propriedade, eu cresci muito, assim, eu considero particularmente assim que muita coisa que eu pensava, eu amadureci, a psicologia, claro, me ajudou bastante também, mas em termos assim de vivência, sabe? Porque você pega a experiência de uma pessoa aqui, que foi sua vizinha, de outra pessoa ali, sabe? Você vai tendo uma bagagem que por exemplo, eu sempre fui muito apegada aos meus livros, né? Sempre morria de ciúme, na faculdade não emprestava para ninguém. Hoje eu já não estou mais importando, porque cada mudança eu coloco eles dentro de uma caixa e eles saem daqui bonitinhos, chegam lá dobradinho, com a orelhinha dobradinha, amassadinha. Faltando página, né? Então, assim, é um exemplo simples, mas quem já passou por muitas mudanças sabe disso, né? Os nossos móveis não são os mesmos depois de algumas mudanças, com certeza. Né? Imagina depois de 17 anos de casado, então, e de várias mudanças. Mas a gente aprende a desapegar, a gente aprende a respeitar as outras culturas, a gente aprende a respeitar o pensamento das outras pessoas. Eu acho assim, tem muita coisa negativa, não vou mentir. Todo mundo que já passou por uma mudança ou por uma situação estressante aí de separação, rompimento, luto, enfim, vai saber do que eu estou falando, mas eu posso garantir também que tem muito mais coisa positiva, porque a gente amadurece, a gente aprende a desapegar, sabe? Você aprende a ficar mais esperto, mais esperto em que sentido? Ah, mas vai ser problema aqui porque eu vou ter que colocar outra cortina, vou ter que trocar e tal, mas você aprende a se virar, mesmo em outra cidade. Eu brinco, eu falo que eu passo óleo de peroba na cara e vou, né? Mas você tem um imenso repertório, acumulou experiências, né? Tem absorvido essas lições positivas da vida, que tem a ver com o que nós discutimos inicialmente, a atitude positiva e otimista, ajuda, favorece, né? E você falou uma coisa, Kátia, muito interessante, que foi objeto de um outro programa que nós fizemos, se não me engano, o programa de semana passada, discutindo a questão do apego. Mudança significa desapegar. E se a pessoa às vezes sofre com a mudança, é porque ela tem uma questão muito mal resolvida de apego com algo. E aí o apego pode ser um problema. É um daqueles que eu disse, né, que está escondido embaixo do tapete, subterrâneo, né? Apego a algo, cumprindo uma função para compensar outro desequilíbrio, e a mudança vai mexer nisso tudo e a pessoa vai ficar perdida. Então, medo demais de mudança, presta atenção, pode ser uso ou prática prejudicial de apego a algo. E o apego, às vezes, pode ser um fator de desequilíbrio na vida da pessoa. E também a dependência. Dependência, codependência.
Kátia, muito obrigado pela participação. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa, mas eu tenho certeza que a sua colocação, tanto profissional quanto pessoal, Hoje né, foi mais pessoal tão até, espontânea, né? eu acho que muita gente está falando assim, não é verdade, né? Mas se quiser conversar com a Kátia, ainda tem tempo, porque vai demorar um pouquinho, uns meses. Te procura lá no Instagram, não é? Arroba Kátia Beal, Kátia com K. Eu tô por lá, também no Facebook, no Divã com Kátia Beal. Eu ainda vou ficar alguns meses aqui, porque tem a escola do meu filho e tal, Legal. estou finalizando algumas coisas, essas partes práticas, né, de Sim. vender apartamento, essas coisas. Mas só me procurar lá, eu sou bastante ativa nas redes sociais, aí eu gosto bastante. Arroba Kátia Beal. Obrigado, Kátia. Eu que agradeço, foi muito bom e eu brinquei antes que eu fui mais hoje, mais pessoal até do que profissional aqui, mas eu acho que a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Eu acho que nós somos, antes de ser profissionais, somos seres humanos e aprendemos também com a nossa experiência. Sim, não. E ensinamos com a nossa experiência, especialmente a pessoalidade, porque é um coração falando para outros corações. É verdade, é verdade. O Jung falava antes, seja um psicólogo, domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas quando encontrar uma alma humana, seja outra alma humana, como a sua é uma bela alma humana. Obrigado, Kátia. Obrigada. O prazer foi todo meu. Agradeço também a sua participação. Entre lá no falemaisobreisso.com.br para compartilhar nosso conteúdo, no canal da gente.com.br e venha conhecer o espaço onde o programa é gravado. O Center Dr. Manuel Crosar, em que você encontra psiquiatras, psicólogos, dermatologistas, geriatras. Aqui você vai ser muito bem tratado. Até semana que vem em mais um Fale Mais sobre isso.